Começa agora. AEDAS no ar. Vem com a gente que está começando o seu informativo semanal sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Por aqui, Lucas Jerônimo e o AEDAS no ar. Continue ligado, ligada, para saber o que é assunto importante aqui na nossa região. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que é assessoria técnica independente que atua junto às pessoas atingidas na bacia do Rio Paraupeba e represa de Três Marias. Você está ouvindo AEDAS no ar. Que bom te encontrar por aqui novamente. Fique à vontade aqui nesse nosso espaço, construído para ser também canal de participação informada. Na pauta de hoje está o Acordo Judicial de Reparação assinado em 2021 entre a empresa Vale S.A., o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais. O acordo, que teve mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, visaria reparar parte dos danos coletivos e difusos decorrentes do rompimento da barragem da mineradora Vale. Se passaram 4 anos e sobram críticas por parte da população atingida sobre o andamento desse termo construído sem a participação direta do povo, principal parte interessada. Para abrir essa conversa, a gente ouve a opinião da Michele Rocha, de Monte Calvário, em Betim, sobre o acordo. O que eu tenho para dizer enquanto atingida é que foi um acordo mal feito, sem ver a expectativa do atingido e atingida da bacia. Nada que foi feito nesse acordo, bem dizer, foi mais para o povo mesmo que está vivendo a realidade, né? Nas comunidades. O socioambiental não foi reparado, os projetos que tinham que vir para as comunidades ainda não vieram, a gente não foi indenizado, nada sobre o que realmente a gente esperava, né? Que é o olhar humanizado para o povo da bacia do Paraupeba, ainda não veio. Então a expectativa é que a gente consiga... Essa é a opinião da Michele, e para falar sobre os temas do acordo, recebemos a Sofia Bastos, que é assessora do eixo de diretrizes da reparação da AEDAS. Seja bem-vinda ao nosso programa. Sofia, para começar, de que maneira os recursos previstos no acordo de reparação estão divididos? Quais as partes e qual a destinação de cada uma delas? O acordo de reparação foi fechado entre a empresa Vale, o Governo de Minas Gerais, a Defensoria Pública Estadual e os Ministérios Públicos Federal e Estadual de Minas Gerais. Ele tem um valor global de R$ 37,6 bilhões de reais e está dividido em frentes de trabalho, chamadas de anexos. O anexo 1, que fala da reparação socioeconômica, está dividido em anexo 1.1, projetos de demandas das comunidades atingidas, crédito e microcrédito, anexo 1.2, programa de transferência de renda e anexos 1.3 e 1.4, projetos de fortalecimento de políticas públicas e serviços públicos. Já o anexo 2 trata da reparação socioambiental e não tem um limite de recursos, ou seja, não tem um teto de gastos. Ainda há outros anexos, a exemplo do anexo 3, que fala sobre a mobilidade urbana de Belo Horizonte e região metropolitana. Sim, e também o anexo 4, que é um programa de fortalecimento do serviço público com obrigação de pagar da Vale e a governança e a execução do Estado de Minas Gerais. Ô Sofia, e qual balanço é possível fazer do acordo até aqui? Quais os principais problemas constatados pela ATI a partir dos estudos, da presença nos territórios e da escuta dos atingidos no que se refere ao acordo? Então, Lucas, inicialmente a gente precisa lembrar que o acordo foi fechado sem a participação das pessoas atingidas, que se manifestaram contra a sua assinatura sem que sua realidade fosse de fato contemplada pelo documento.
A população atingida também aponta insuficiência e demora na execução dos projetos previstos para reparação, o que se soma a outras questões que não são tratadas pelo acordo, como a falta de indenização individual justa, insegurança hídrica e alimentar e o agravamento de problemas de saúde. Ei, Sofia, e existem avanços na reparação a partir do acordo? E se sim, quais? É importante lembrar também que o acordo trata apenas da reparação dos danos coletivos e difusos, isto é, não abarca a reparação dos danos individuais, nem o diagnóstico de danos supervenientes e novos, a exemplo dos danos decorrentes das próprias obras de reparação. Ou seja, o acordo já nasce limitado e são poucos os avanços. Podemos citar a aprovação da proposta definitiva da entidade gestora do anexo 1.1 em outubro de 2024 como uma vitória para as pessoas atingidas, que tiveram sua participação na elaboração da proposta reconhecida pelas instituições de justiça. No entanto, há problemas na execução dos programas de reparação socioeconômica e um atraso alarmante na reparação socioambiental. Ô Sofia, a AEDAS, enquanto assessoria técnica independente, atuava nas questões do processo judicial e nos anexos do acordo. Isso mudou quando houve a aprovação de um plano de trabalho com atividades exclusivas para o acordo judicial. No contexto geral, como a ATI atuou nas questões e nos temas referentes ao acordo? Em julho de 2023, foi assinado um termo de compromisso entre as assessorias técnicas independentes que atuam nas 5 regiões da Bacia do Paraopeba e as instituições de justiça, de forma a definir melhor a atuação das ATIs nos temas referentes ao acordo. Ficou estabelecido que a prioridade de atuação, o chamado escopo prioritário das ATIs, são o anexo 1.1, os anexos 1.3 e 1.4 em relação aos povos e comunidades tradicionais, bem como a busca pela participação informada da população atingida. Você está ouvindo AEDAS no ar. Quanto vale a mineração predatória? Atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba reagem à propaganda da Vale, que tem como título Transformar o Amanhã Hoje. Ilza Márcia de Brumadinho e Adeiva da Conceição de São Joaquim de Bicas denunciam os danos socioambientais da mineração em suas vidas e comunidades diante da destruição e questionam: mas cadê a reparação? Você já parou para pensar como os minérios fazem parte da vida da gente? O ferro está no navio que movimenta a economia e no fogão da rosa que movimenta a casa toda. Quase tudo na nossa vida tem a ver com mineração. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Quase toda a mineração tem a ver com a vida, mas quando tem a ver com a vida, como uma pessoa tem a capacidade de fazer uma filmagem dessa, aonde tira 272 vidas. Isso é normal? Só vivo no médico, eu tô com inflamação no fígado, que eu não sei o que é. Hoje eu sobrevivo a punho de remédio para ansiedade, para pressão alta. Para mim dormir, eu tenho que tomar remédio. Para me levantar, para mim estar aqui nesse momento dando esse depoimento, eu tenho que tomar dois remédios para ansiedade. A situação aqui não tá boa. Não teve reparação dentro de Brumadinho, nós não tivemos reparação. Não tem reparação aqui. Antes, a gente tinha o rio, que a gente podia ir lá pescar, tomar um banho, se divertir, levar os filhos da gente para fazer um piquenique em família, em amigos, e hoje nós não pode fazer isso nada disso, entendeu? Eu não vi até hoje uma reparação que falou que a Vale fez aqui dentro de Brumadinho. Ela vem dominando o município, cercando nossa cidade. Ela tirou vida de pai de família, de um filho, de primo, de parente. E tá na mesma coisa, tá na impunidade. Que até hoje ela nunca foi julgada, até hoje ninguém nunca foi reparado. Isso pra mim é o que eu sinto, sabe? É a sensação que eu sinto de abandono, de um estado de incapacidade, sabe? Pelo que a Vale SA faz com nós, todos atingidos, entendeu?
É isso, daqui a pouco a gente continua a nossa prosa sobre o acordo judicial. Hora da nossa paradinha. Daqui a pouco voltamos com mais balanço dos 4 anos de acordo judicial de reparação. Continue com a gente. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Estamos de volta. Eu sou Lucas Jerônimo e você está ouvindo o Aedas no Ar, informativo semanal sobre a reparação de danos na bacia do Rio Paraupeba e represa de Três Marias, atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale S.A. em 2019. No primeiro bloco do nosso programa, começamos a nossa conversa com a Sofia Bastos, que é assessora do eixo de diretrizes da reparação da AEDAS, falando sobre os 4 anos do acordo judicial de reparação que está em vigor. Seguimos. E agora, Sofia, no que diz respeito à reparação socioeconômica, o que já aconteceu ou não aconteceu? Em que estágio a reparação socioeconômica está? O anexo 1.1, que é o único anexo em que haverá participação direta das pessoas atingidas, sofre um grande atraso na sua implementação. O anexo 1.2, ou Programa de Transferência de Renda, foi implementado e é gerido pela Fundação Getúlio Vargas, que ficou responsável também por pagar as parcelas devidas do pagamento emergencial da Vale. O PTR está na fase final de execução, com o término previsto para janeiro de 2026. Ainda há muitos relatos de transtornos da população atingida com o recebimento do PTR e com a FGV. Já os anexos 1.3 e 1.4 também estão em andamento, mas com muitas críticas, principalmente pelo fato de que algumas obras e serviços públicos estão sendo feitos em áreas que não atendem diretamente a população atingida. Verdade, Sofia, e as pessoas atingidas reclamam de não haver um monitoramento eficiente e transparente dos projetos que foram convertidos para a execução das prefeituras. Mas, Sofia, sobre o PTR, quais as principais questões apresentadas pelos atingidos e atingidas e de que maneira a ATI contribuiu ou contribui com essas demandas? Sobre o PTR, as pessoas atingidas relatam com frequência erros no pagamento pela FGV ou problemas de acesso ao programa, como é o caso dos povos e comunidades tradicionais da região 2. A AEDAS acolhe essas demandas e encaminha pleitos individuais e coletivos para a FGV e para as instituições de justiça, com o objetivo de solucioná-las. Atualmente, a principal demanda sobre o PTR se refere à redução das parcelas do programa pela metade a partir de março de 2025, redução considerada abrupta e prejudicial à situação em que se encontram os atingidos e atingidas da bacia do Paraupeba, diante da não concretização da reparação socioeconômica. E quanto aos anexos 1.3 e 1.4, como foi a atuação da AEDAS? A ATI tem atuado de forma a cobrar transparência e o acesso a informações sobre os anexos 1.3 e 1.4, enviando ofícios ao Comitê Problemadinho, às instituições de justiça, às prefeituras e demais órgãos públicos e à FGV, que atua como auditoria desses projetos. E a AEDAS também atuou junto às pessoas atingidas para a priorização dos temas dos projetos a serem implementados nas comunidades e nos pleitos dos povos e comunidades tradicionais a terem um processo de priorização presencial e condizente com a realidade das comunidades tradicionais. E falando em povos e comunidades tradicionais, como os PCTs estão inseridos no acordo, mais especificamente nos anexos 1.3 e 1.4, Como é feito o acompanhamento da AEDAS, tendo em vista a prerrogativa do termo de compromisso? Bom, em relação aos povos e comunidades tradicionais, a AEDAS atua em todo o diálogo, desde a construção dos documentos orientativos dos projetos, passando pela etapa de detalhamento da iniciativa e aguarda a execução das obras pela empresa Vale. Ô Sofia, e de que maneira o tema reparação socioambiental está presente na atuação da ATI? Como está a reparação socioambiental neste momento? Apesar de não ser escopo prioritário das ATIs, de acordo com o termo de compromisso assinado com as instituições de justiça, a AEDAS considera a reparação socioambiental como um dos pilares da reparação integral. Assim, temos atuado na busca pela participação informada das pessoas atingidas, no que tange às reuniões e aos andamentos dos estudos de avaliação de risco à saúde humana e risco ecológico. Nas regiões 1 e 2,
O controle social das pessoas atingidas sobre o tema socioambiental também é construído e cobrado no coletivo de reparação ambiental e saúde. Dentro do acordo, a reparação socioambiental é tratada no anexo 2 e dentro dele o anexo 2.1, recuperação ambiental, se refere ao plano de reparação socioambiental da bacia do Rio Paraupeba, que está sendo elaborado por uma empresa contratada pela Vale, a Arcades. Sofia, quem é responsável pelos estudos que orientam a reparação socioambiental e em que fase esses estudos estão? Os estudos de risco estão sob responsabilidade do Grupo EPA e os resultados de todas as suas fases deveriam ter sido entregues em dezembro de 2024. Só que, até o momento, nem mesmo a primeira fase foi finalizada e devolvida às pessoas atingidas, havendo um grande atraso na execução dos estudos. Ademais, a partir da fase 2, o Grupo EPA será substituído por uma nova empresa, cujo processo de contratação está em andamento sem a participação das pessoas atingidas. Há uma reivindicação constante das comunidades atingidas para se rever definições do acordo, para se adequar à realidade, aos novos danos decorrentes do rompimento. Existe previsão de revisão? O que o acordo prevê? Olha, não há no momento uma previsão de revisão do acordo, mas as questões não abarcadas por eles, como os danos novos, os danos supervenientes e os danos individuais, estão sendo tratadas no âmbito do processo judicial. Por isso, é fundamental que as assessorias técnicas independentes tenham implementado seus planos de trabalho do processo, que permitirão que as pessoas atingidas contem com o direito à ATI e com a participação informada também para assuntos fora do acordo. Por hoje é isso, né, Sofia? Muito obrigado pela sua contribuição, pelas informações que você trouxe para os atingidos e atingidas, para o povo em geral que nos ouve. Muito obrigada, Lucas. A AEDAS segue no diálogo com as pessoas atingidas quanto ao acordo e aos demais assuntos referentes à reparação. Você está ouvindo AEDAS no ar. A edição 39 do jornal Vozes do Paraupeba está disponível. Leia já! Nesse mês, o Vozes aborda os 4 anos do Acordo Judicial de Reparação. Alguns anos se passaram e um cenário de incertezas frente à reparação de danos prevalece desde a assinatura entre as instituições de justiça, Governo de Minas e Mineradora Vale S.A. E ainda, no Vozes da Gente tem o depoimento das pessoas atingidas sobre a importância das assessorias técnicas independentes. No Histórias Atingidas, Cristina Medeiros, da Rua Amianto, relata como é ser uma mulher atingida PCD. As reuniões intercomunitárias nas comunidades das regiões 1 e 2 que se reuniram para discutir danos coletivos. E também os 6 anos do desastre crime. Veja como foram os atos no 25 de janeiro em Brumadinho. Leia o jornal Vozes do Paraupeba em aedasmg.org.br. Leia o jornal Vozes do Paraupeba em aedasmg.org ou solicite uma versão impressa ao mobilizador ou à mobilizadora que atua junto à sua comunidade. Você está ouvindo AEDAS no ar. Oi, gente, é claro, o tema acordo judicial segue sendo prioridade aqui no AEDAS no ar. A edição de hoje está terminando e os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube e nas nossas redes sociais. Nos siga pelo @AEDASMG. Um abraço, uma boa semana e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esta edição teve produção de Lucas Jerônimo e Diego Cota. A edição de áudio é de Douglas Kessen. O design gráfico do programa é de Wagner Paulino. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS Paraupeba.